crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Então, nós paramos na página 10, né? Vocês fizeram lá a pesquisa que vocês estão postando para a prof durante a semana já. Nós fizemos de tarefa, então, ali pesquisando sobre a origem da energia elétrica usada na nossa cidade. E aqui o nome de dois outros elementos que fazem parte da infraestrutura da cidade. Então, aqui vocês sabem que pode ser rede de esgoto, né? Saneamento básico, água encanada da Sanepar, então asfalto, tudo isso faz parte da infraestrutura, né? Iluminação pública. E aqui, então, vocês iam pesquisar a origem da energia elétrica. Eu não vou responder ainda porque eu quero ver tudo que vocês escreveram lá. Daí na semana que vem a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Então, aqui na página 10 agora, outras transformações de infraestrutura. Além das hidrelétricas, outras obras de infraestrutura influenciaram o desenvolvimento de muitas cidades no Brasil. Com a industrialização do país, algumas cidades cresceram bastante, pois as pessoas migravam do campo para os centros urbanos, em busca de emprego e melhores condições de vida. Por outro lado, nem todos esses espaços tinham a infraestrutura necessária para receber os novos moradores. Em muitos locais, não havia água tratada, rede de esgoto, energia elétrica, escolas, hospitais e transporte público. Para adequar as cidades às mudanças que estavam ocorrendo, alguns governantes iniciaram obras de melhoramento, como a construção de moradias e de ruas pavimentadas e mais amplas. Contudo, essas alterações também obrigaram a população com menos recursos financeiros a se mudar para as periferias, ou seja, como eles começaram a pavimentar as ruas, eles cobravam a pavimentação, né? Quando colocava-se rede de esgoto, né, saneamento, então tinha que pagar também essas redes. E as pessoas com menor recurso financeiro acabavam tendo que se mudar para os bairros mais periféricos, né? Mais longe do centro da cidade. Então, porque não conseguiam pagar, né, essas despesas. Então, pavimentadas são as estradas ou vias cobertas por revestimento que permite a circulação em alta velocidade de veículos que usam rodas, né? Se bem que dentro das cidades não é permitido uma velocidade muito alta, né? Periferia, então, são as regiões mais afastadas do centro das cidades. Aí lá na página 11, pelas estradas e rodovias. A construção de estradas no Brasil foi iniciada há aproximadamente 100 anos, com o objetivo de ligar diversas cidades. Aos poucos, essas vias foram cada vez mais usadas para transportar pessoas e mercadorias, o que antes era feito por meio das ferrovias. Na atualidade, as rodovias são as principais vias utilizadas com esses objetivos no país. Então, aqui está, né, uma imagem aqui, vista parcial da rodovia Anchieta, na região da Serra do Mar, então, em São Paulo. Aqui, rodovia Anchieta, aproximadamente no ano de 1945. Essa rodovia liga a cidade de São Paulo com o porto da cidade de Santos, também no estado de São Paulo. Foi construída, então, para facilitar o transporte de produtos entre o litoral e a capital paulista. Então, veja aqui muitas obras de infraestrutura, né? Pontes, viadutos, aqui para descer a serra. O trecho a seguir faz parte de uma matéria publicada no jornal Amanhã sobre uma obra de infraestrutura realizada no governo do presidente Washington Luiz entre os anos de 1926 e 1930. Então tem um trechinho ali. Estradas, estradas. Abrindo essas estradas, às vezes dentro das selvas, em pleno deserto, o atual presidente da República semeou algumas das cidades ou alguns dos municípios. Semeou aqui, então, no sentido figurado, né? Tornou passível surgimento de algo, né? Que ia semear, né? De acordo com o texto, responda as questões, então. Nós temos ali, que obra de infraestrutura foi realizada pelo presidente? Então, como eles falam aqui, estradas, estradas, né? Então, a construção de estradas. Então, construção de estradas. Na B diz assim: em que locais esse tipo de obra foi feita? Então, veja lá
no texto diz que às vezes dentro de selvas ou em pleno deserto, né? Então podemos citar ali. Então, de acordo com o texto, às vezes dentro de selvas ou em pleno deserto. Tá? Então, aqui voltando aqui. De acordo com o texto, às vezes dentro de selvas ou em pleno deserto. O que surgiu da construção de novas estradas lá? O que diz, então? Semeou algumas das cidades, alguns dos municípios. Então, o surgimento, né? Então, surgiram algumas cidades e alguns municípios. Certo? Agora nós vamos lá na página 12. Tem mais uma questão ainda aqui, a número 2. Com que objetivo essas estradas eram construídas então? Então era para facilitar o transporte de pessoas, né, de mercadorias entre as diversas cidades do país. Então, com o objetivo de facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. Pessoas e mercadorias entre as diversas cidades do país. Agora vejam aqui, ó. Aqui vai falar novamente um pouco sobre a capital do nosso país, né? Capital Brasília. Então, eu acho que vocês devem ter visto no terceiro ano. Quem não viu, podemos também conversar um pouco mais sobre isso. O Brasil já teve outras capitais antes de Brasília, né? A primeira capital do Brasil foi Salvador. Então, era chamado de São Salvador. Depois, a família real resolveu mudar a sede, né, do governo para o Rio de Janeiro. Então, eles mudaram a capital para o Rio de Janeiro. Então, a primeira capital foi Salvador, a segunda foi o Rio de Janeiro e hoje, atualmente, então, Brasília, né? Então, vejam lá. Brasília é a capital do Brasil. Atualmente, a cidade de Brasília é a capital do Brasil, ou seja, é sede da administração do país, onde se encontra o governo federal. Brasília está localizada no Distrito Federal e antes dessa cidade, o Brasil teve outras duas capitais, Salvador e Rio de Janeiro. Veja no mapa a localização de cidades que já foram capitais do Brasil. Então, nós temos aqui, ó, Salvador no litoral, né? Vocês sabem que o Brasil começou a ser povoado, né, pelo litoral. Então, por isso era a cidade de Salvador, a capital. Depois, mudaram para o Rio de Janeiro e depois eles resolveram construir, né, Brasília. Brasília, então, uma cidade planejada, foi planejada ser construída bem no centro, né, do nosso território do Brasil, tá? Para ficar mais fácil, então, para resolver, né, as políticas administrativas do país, então, certo? Então, aqui, como nós já vimos, a prof já postou para vocês em outras aulas de geografia sobre Brasília. O Distrito Federal, então, não tem muitas cidades, ele tem regiões administrativas, né? Então, o Distrito Federal, a capital do Distrito Federal é Brasília, assim como Brasília também é a capital do Brasil. As outras, que são chamadas de regiões administrativas e não de cidades, elas são governadas, então, pelo governador do Distrito Federal também, certo? Nenhuma dessas cidadezinhas em torno de Brasília, que são chamadas regiões administrativas, elas não têm prefeitos, então elas são governadas pelo Distrito Federal, certo?
Então, assim como ocorreu com a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, algumas cidades se desenvolveram no decorrer dos anos com o resultado da modernização da infraestrutura do local, que incluía fornecimento de energia, construção de estradas, instalação de fábricas. Além disso, ocorreu a chegada de imigrantes aos locais em desenvolvimento. Essas cidades, como Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro, surgiram de maneira espontânea, certo? Pois tiveram um crescimento natural e foram aos poucos se transformando no que são atualmente. No entanto, Brasília é um exemplo diferente de cidade, pois foi planejada. As cidades planejadas são projetadas desde o início do seu surgimento. Cada rua, avenida, praça, viaduto, ponte, entre outros elementos, foram construídos conforme um planejamento prévio. Então, outras cidades brasileiras que foram inicialmente planejadas são Salvador, né, Belo Horizonte, Maringá, Palmas do Tocantins e Goiânia. Então, essas aqui foram planejadas também. Então, Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, né? Maringá, no Paraná, Palmas do Tocantins, capital do Tocantins, Goiânia, capital de Goiás, também foram planejadas, certo? Então, Brasília é uma cidade, é capital do país e capital do Distrito Federal. Foi planejada para isso, tá? Então, nossa aula de história hoje vai ficar por aqui. E na próxima aula a gente continua falando sobre a capital do Brasil, como foi a construção dela, certo? Até mais, então. Beijo!